Olá, 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 querida aluna. Estamos começando hoje mais uma aula, hoje, dia 5 de abril de 2021. Você que me conhece, meu nome é Débora Braz, sou professora do 5º ano e a gente vai passear um pouquinho hoje pelo nosso material carioca, iniciando as atividades com ele, ok? Vamos lá? Pegar o nosso material carioca, abrir na página 6 e na página 7 e a gente vai conversar um pouquinho sobre o texto. Vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. A minha tela. Material de língua portuguesa. Deixa eu ajustar para que você consiga enxergar. Na página 6. Na página 6 nós temos um nosso bonequinho fazendo olá, 5º ano. Estamos de volta para mais um ano. Estava com muita saudade. Este ano vamos estudar muito. Não esqueçam de manter cuidados de prevenção contra o coronavírus. Se todos ajudarem, nós também vamos vencer essa batalha. Então, essa batalha só depende da ajuda de todos nós, meus amores. Vamos ficar em casa quietinhos, tranquilos, em isolamento, fazer aquelas coisas que a gente gosta dentro de casa, né, com menos pessoas possíveis, para que a gente consiga vencer esse vírus da melhor forma. Vamos iniciar com a leitura de um conto africano, O Jabuti e o Leopardo. Preste bastante atenção, o conto é uma narrativa curta que apresenta alguns elementos: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo. Vamos lá? Então, antes de começar, eu vou enfatizar isso. A gente vai ler agora um conto africano, né? E existem vários contos. E os contos têm a sua característica, né? O conto é uma narrativa, ou seja, alguém que conta, alguém que narra. Ele apresenta, né, como está aqui dizendo, elementos como personagens, sempre tem os personagens da história, o narrador, que é quem está contando, né, o tempo, quando isso aconteceu, o espaço, que é o local onde aconteceu esse enredo, né, e o enredo, que é a história propriamente dita, né. Então, com isso, a gente começa a nossa leitura. O Jabuti e o Leopardo. O Jabuti, distraído como sempre, estava voltando apressado para casa. A noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor era apertar o passo. De repente, caiu na armadilha. Um buraco profundo, coberto por folhas de palmeiras que havia sido cavado na trilha, no meio da floresta, pelos caçadores de aldeia para aprisionar os animais. O jabuti, graças ao seu grosso casco, não se machucou na queda, mas como escapulir dali? Tinha que encontrar uma solução antes do amanhecer se não quisesse virar sopa para os aldeões. Estava ainda perdido em seus pensamentos quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. O jabuti deu um pulo, fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, e berrou para o leopardo: "Que é isso? O que está fazendo aqui? Isso são modos de entrar na minha casa? Não sabe pedir licença?" E quanto mais gritava, e continuou: "Não vê por onde anda? Não sabe que não gosto de receber visitas essa hora da noite? Saia já daqui, seu pintado mal-educado!" O leopardo, bufando de raiva com tal atrevimento, agarrou o jabuti com toda a força, jogou-o do buraco para fora. O jabuti, feliz da vida, foi andando para sua casa tranquilamente. Empatado ficou o leopardo. Esse foi um texto adaptado, né, de uma coluna, né, da coluna WordPress, né, tirado no dia 2 de setembro de 2016, dos contos africanos
que está disponível para download nesse site que está aqui, ó, tá? Agora nós vamos refletir um pouquinho do conto, né? O Jabuti foi muito sagaz, né, galera? Ele simplesmente usou da sua sagacidade, da sua esperteza para conseguir sair do buraco. Vocês lembram como? Né? Ele foi lá, deu a sorte do leopardo cair na mesma armadilha que ele e conseguiu, com isso, dar a volta por cima, virar a história e conseguiu se safar com a ajuda do leopardo, mesmo ele achando que estava prejudicando o jabuti. Ao ler o conto, você reparou que alguém está contando essa história? Vocês repararam que tem alguém falando essa história para vocês? Não sou eu, é quem escreveu. Eu apenas transmiti, tanto que às vezes eu falhava na leitura, né? Porque eu me atrapalhava aqui com a tela, a gente está se acostumando ainda com a tela, mas tem uma outra pessoa que é a pessoa que está contando essa história, a pessoa que colocou essa história no papel, né? Vocês repararam que tem alguém contando essa história? Essa pessoa é o narrador da história. Existem dois tipos de narrador. Ele pode ser um narrador personagem, ou seja, é aquele narrador que participa da história, né? Aquele que está contando uma história. Às vezes a gente conta uma história que aconteceu com a gente está sendo um narrador personagem. Você não sabe? Mas agora eu estou te dizendo. Você é também um narrador personagem quando você vai contar algo que aconteceu com você, né? Ou um narrador observador. É aquele que observa a história e vai contar, né? Esse narrador observador, ele conta a história sem que ele seja personagem, né? Outro dia aconteceu lá na rua o seguinte: fulano brigou com Beltrano, ou então os dois se desentenderam, e aí eu vou contando. Eu faço parte dessa história? Não faço, mas eu sou a narradora dela, porque eu conto, né? Todas as vezes que tem alguém contando essa história, existe um narrador. E ele pode ser o personagem, que é o narrador personagem, estar dentro da história junto também, né, uma experiência que aconteceu com ele, ou pode ser o narrador apenas, né? A primeira atividade. Releia o conto acima e depois responda: que tipo de narrador esse texto tem, né? Esse conto tem. Olha o que eu falei sobre os narradores. Um, que é o narrador personagem, ele faz parte da história. O outro, que é o narrador observador, que é aquele narrador que está fora da história. Vamos reler o texto e vamos responder essa questão? É com você. Aí o número 2. Qual é o assunto desse texto? Sobre o que o texto aborda, né? O que esse texto está falando? Ele está falando de que, né? Lembra que eu falei da sagacidade, né? Do nosso querido jabuti, né? Vamos lembrar, vamos ler o texto. Não fique com preguiça de ler o texto 1, 2, 3 vezes. Quanto mais leitura, mais aprimoramos, né, a nossa fluência diante dela. Número 3. Quais são os personagens do texto? Quais são os personagens que esse texto tem? Tá lá, bem explícito. Os personagens são aqueles que fazem parte da história, né? No caso, são os atores da história. Quem são esses atores da história? 4. No trecho, a noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro e o melhor era apertar o passo. Olha aí o que o autor está falando. As palavras que estão destacadas em negrito, que essas que estão mais pretinha, o que quer dizer? Ela tem sentido de dizer que era melhor o jabuti fazer o quê? Andar rápido? Amarrar os pés?
Pisar com força ou andar mais devagar? Aí vocês vão pensar, quando a gente pensa, eu vou apertar o passo, eu tô querendo dizer que eu vou fazer o quê? Né? Aí vocês vão marcar a alternativa que vocês acham correta. 5. No trecho, de repente, caiu numa armadilha. A pausa dada pelo sinal de reticência, que são esses 3 pontinhos aqui, ó, presente no meio da frase, pretende. O que esses 3 pontinhos pretendem fazer? Ele pretende dar um susto, provocar medo ou fazer um suspense? Ou será que ele está mudando de assunto? Vamos ler de novo esse trecho e vamos dar um X onde a gente acha que tá fazendo, né? De repente, pode ser o quê? Caiu numa armadilha, né? Então, o que ele quis fazer com esses 3 pontinhos aqui? Que efeito de sentido quis essa pontuação? 6. O jabuti se machucou na queda graças ao seu... Tá lá no texto, está facílimo. Graças ao grosso casco, seu amigo leopardo, foi o amigo leopardo que amorteceu a queda, foi o modo distraído que aí ele caiu de outra forma, ou foi jeito apressado, né? Por que ele não se machucou quando caiu no grande buraco? Aí nós temos o 7. No trecho do texto, saia já daqui! A palavra em destaque nos passa a ideia de lugar, tempo, modo ou intensidade. Ó, saia já daqui. A palavra é daqui que tá grifada, que tá em negrito. Essa palavra quer dizer o lugar, o tempo, o modo ou intensidade com que esse animal vai sair. 8. Porque o jabuti fingiu ser incomodado em seu refúgio, desculpa. Qual era a sua estratégia? Olha aqui, ó. Vamos lá no trecho onde o leopardo cai na toca e o jabuti começa a falar. Porque o jabuti se fingiu incomodado, dizendo que ali era seu esconderijo, que ali era seu refúgio, né? Qual era a estratégia? O jabuti pensou rápido, pensou velozmente, né? Qual era a estratégia do jabuti? Né? Vamos refletir sobre isso? Vai lá, volta lá no texto, lê um pouquinho mais para você ver, para a gente pensar, vamos botar cachola para funcionar, galera. 9. O jabuti só conseguiu sair da armadilha por ter sido medroso, distraído, esperto ou alegre. O que o jabuti foi para ele conseguir pensar, né? Qual é a qualidade que o jabuti, a característica que o jabuti apresentou para ele conseguir pensar rapidamente e conseguir sair fora dessa armadilha, né? Ele foi medroso, distraído, esperto ou alegre? E número 10, no trecho, o jabuti feliz da vida foi andando para sua casa tranquilamente. A palavra em destaque, que é a palavra tranquilamente, demonstra que o jabuti foi para casa muito rápido, distraído para cair em outra armadilha, de modo lento ou de modo tranquilo, hein? Olha o trecho, leia de novo e marque o seu xizinho. Se você, agora aqui, ó, aqui na caixinha azul, agora é com você. Se você tivesse que dar uma dica para o leopardo também conseguir sair da armadilha e para não ficar sozinho, qual seria? O que vocês acham que o leopardo poderia fazer para sair fora da armadilha antes do amanhecer? Porque, afinal de contas, se amanhecer, esses aldeões iriam acordar. Quando amanhecer, no caso, os aldeões acordam e imaginam um leopardo lá dentro da toca, né?
um belo tapete com aquela pele, tadinho do leopardo, né? A carninha encheu o buchinho dos aldeões, né? E aí, para o leopardo sair da toca, o que vocês pensam de alternativa para eles? Vamos escrever aqui? Escreva sua ideia no caderno e depois converse com as pessoas da sua família para dizer as dicas que elas dariam ao leopardo. O que eu sugiro que você faça? O que eu sugiro e peço para que você faça? Pega o seu caderno, coloca o cabeçalho do dia de hoje, né? Escola Municipal Iva Gomes Ribeiro, Rio de Janeiro, 5 de abril de 2021, né? O nome da sua professora, Débora Braz, né? Escreve lá bonitinho, turma 501, e ali você vai colocar, né? Página 7 do material Rio Educa em Casa, né? E você vai colocar, se eu tivesse que dar uma dica pro leopardo, bom, eu iria, como ele tem garras, iria cavando, eu iria gritar e chamar os amigos leopardo, não sei. Vocês que vão imaginar e vão colocar, tá? Colocando, eu vou pedir uma coisa para vocês. Fotografem e mandam para mim, para eu ver o que vocês andam escrevendo. Quero ver, tá bom, meus amores? E por hoje é só. Eu encerro aqui a nossa conversa. Um beijo bem grande, muito feliz por estar com vocês, né? Por iniciar esse trajeto com vocês e espero que tudo isso passe logo para que a gente possa estar junto, né? De verdade, no presencial, grudadinhos e misturados, com medidas protetivas que a gente sabe que isso tudo vai demorar um pouquinho a passar totalmente, porém que seja permitido apenas a nossa aproximação sem grandes riscos. Tá bom, meus amores? Grande beijo e uma linda semana para vocês e até amanhã. Tô fechando aqui minha tela, deixa eu minimizar. E vamos encerrar a nossa gravação. Interromper a nossa gravação. Beijo.